Capítulo 239, Recompensas chocantes, apenas me mate. *1, a aura aterrorizante até substituiu o cast quando a sala começou a produzir sons estridentes. Afinal, o grande frasco, uma entidade genuína forjada com infinitos poderes divinos e energia celestial, uma condensação do grande Deio, estava reprimindo a sala. Até mesmo o brilhante símbolo da reencarnação que resistia à enorme força foi eventualmente engolido pelo grande frasco. Jiang Yang soltou um grito. Logo, sua voz desapareceu e sua vida também. Até mesmo o símbolo da reencarnação do mortal estava escurecendo à medida que era engolfado pelas luzes escuras. A energia celestial dentro do símbolo da reencarnação formou um equilíbrio invisível, que foi rapidamente quebrado. Mas é claro que o processo de devorar não era fácil, pois demoraria algum tempo para digerir tudo o que fosse absorvido. Além disso, o mortal acumulou inúmeras frutas do Deio, então o Grand Flask precisaria de mais tempo para ser processado. De repente, Gu Shangji ouviu a notificação do sistema em sua mente. Quando ele desenhou as mãos, ele usou simultaneamente o talismã de pilhagem da fortuna. E agora que Jiang Yang foi espancado até virar polpa, foi o momento mais oportuno para usar o talismã. Uma série de notificações soou. Gu Shangji não ficou muito comovido com Fortuite ou Fatus. Em vez disso, ele ficou fascinado pelo que o baú do tesouro do presente celestial possuía após a morte do mortal. É uma fruta do Deio. O símbolo da reencarnação. Ou é outra coisa? Sim, Gu Shangji respondeu sem qualquer hesitação. Um familiar baú dourado apareceu. No entanto, comparado com os baús de tesouro anteriores, este estava rodeado por um anel violeta. A ametista Fortuite agora. Gu Shangji ficou visivelmente surpreso. Parece que a fortuna do mortal é considerada uma fortuna de grau superior no sistema. Asterisco rapidamente, algo mais que só poderia ser visto por ele apareceu. Uma camada de luzes douradas irrompeu, seguida por uma camada de padrão misterioso, antigo e denso, flutuando. Dentro dele, 3 itens flutuavam, cobertos por uma camada de brilho nebuloso. O símbolo da reencarnação, Ein. Gu Shangji semicerrou os olhos e se lembrou do símbolo da reencarnação que ele condensou quando estava absorvendo o estágio da iluminação da reencarnação deixado pelo Ser Supremo da antiga reencarnação no antigo continente celestial. O símbolo da reencarnação concede ao seu usuário uma vida adicional. Em outras palavras, agora ganhei mais uma vida, a menos que meu inimigo seja outro sucessor das artes demoníacas, que também possuía o Grand Flask como eu. Claro, isso é apenas uma metáfora. Tal coisa jamais aconteceria. À sua vontade, Gu Shangji pôde sentir um símbolo ambíguo e misterioso dentro de seu espírito primordial desaparecendo e flutuou em cima dele antes de desaparecer completamente. Ah, sim, outra vida. Com 2 símbolos de reencarnação em mãos, agora tenho uma nova carta na manga. Gu Shangji estava bastante contente. Mas e a coroa da fortuna ametista? Consequentemente, Gu Shangji leu sobre a introdução da coroa e seu rosto ficou um tanto estranho. A ametista Fortuite Crown era um item misterioso da classe Fortuite. Mesmo que sua fortuna fosse Anix, que era considerada uma aberração incontrolável neste mundo,
ele ainda poderia usar a coroa da fortuna ametista. Sempre que ele colocasse a coroa da fortuna ametista, ele poderia adquirir a fortuna ametista. Pelo seu conhecimento atual, Amethyst Fortuit era atualmente o Fortuit do mais alto grau que ele conhecia. No entanto, vestir a coroa trazia certos requisitos, limitações e até mesmo um intervalo de espera. E poderia ser uma ferramenta esplêndida em momentos críticos. Depois de aceitar a coroa, Gutschend não prestou mais atenção a ela. Finalmente, ele deu uma olhada no Day of Fruit of Reception. A julgar pelo nome, era bastante peculiar. Sua superfície estava coberta por runas antigas e misteriosas que eram vastas e profundas. Este deve ser um talento do mortal, talento de recepção, e está relacionado à alma. A extração da fruta do Dale é honestamente apenas mais um uso desse talento. Logo, Gushangji percebeu ao compreender as funcionalidades do Dale Fruit, após o que escolheu se fundir com ele. Era um talento único, pois pertencia exclusivamente à alma, permitindo ao seu usuário receber os frutos do Dale de outros e usar sua força de cultivo, bem como os espíritos primordiais. Em outras palavras, era simplesmente um talento de imitação, embora a taxa de sucesso de seu uso não fosse garantida, por isso dependia da sorte. No entanto, com as habilidades da coroa da fortuna ametista e do fruto da recepção do Dale combinadas, o resultado seria extremamente dominador. Não admira que a alma do mortal pudesse abrigar tantos símbolos de reencarnação. Então, tal talento existe. Gushangji sentiu uma aura estranha surgindo de sua alma. Entre os legados do Ser Supremo da antiga reencarnação, havia técnicas de ocultação, então havia naturalmente técnicas de imitação. Naquela época, esses foram os métodos aos quais Gushangji recorreu para atribuir a reputação do sucessor das artes demoníacas a Yeshua, o herdeiro do Imperador do Céu e, na noite do banquete da família imortal Gu. No entanto, agora que ele possuía o fruto da recepção do Dale, as coisas ficaram muito mais simples. Agora era 1000 vezes mais conveniente para ele sempre que desejava o mal de alguém. Na verdade, ele não pôde deixar de pensar que suas recompensas foram escolhidas especificamente para ele. Que recompensas chocantes são essas? Você realmente matou o mortal. Em seguida, depois que Gushangji retirou o grande frasco, Jiang Shushu, que parecia ter recuperado os sentidos, gaguejou. Seu rosto pálido estava cheio de medo e descrença. Ela teve que testemunhar o mortal sendo assassinado, enquanto ela não podia fazer nada a não ser observar enquanto ele morria. Como tal, ela podia sentir seu mundo e suas crenças desmoronando. O espetacular palácio dentro de sua consciência começou a brilhar quando uma força jorrou. Eu fiz? O que? Eu deveria ter esperado que ele me matasse. Gushangji olhou para ela e respondeu casualmente. Incapaz de aceitar o que viu, Jiang Shushu ficou frenética de remorso e confusão, perguntando-se, se ao menos eu reunisse coragem para desafiá-lo, o resultado teria sido diferente. O mortal teria sobrevivido. Então, como se Gushangji pudesse ler sua mente, ele declarou suavemente, nada seria diferente. Você teria morrido junto com ele. Imediatamente, Jiang Shushu ficou estupefato. Ela nunca temeu a morte, mas pelas palavras de Gushangji, ela não pôde deixar de se sentir aterrorizada e intimidada. No entanto, Gushangji então saiu pela tangente.
Mas fique tranquilo, não vou matar você, pois fiz essa promessa a você. Dito isto, ele revelou um sorriso estranho e acrescentou: afinal, você é minha mulher. Matar minha própria mulher não é algo que farei. Jiang Chuchu ficou atordoado com sua resposta. Ele alegou que nunca mataria sua mulher com as próprias mãos. Instantaneamente, ela ficou em silêncio enquanto estava imensamente perturbada. Essencialmente, já existia um sucessor do Palácio Mortal caminhando entre as pessoas do mundo. Como Gu Shangji tinha a habilidade de fazer o mortal desaparecer sem fazer barulho, fazê-la desaparecer seria muito mais fácil. Assim, ela não duvidou das palavras de Gu Shangji, nem as considerou importantes. O mortal está morto, ela murmurou ao se lembrar do propósito do estabelecimento do Palácio Mortal. Agora que o mortal está morto, qual é o sentido da existência do Palácio Mortal? Como devo contar ao mundo? O Palácio Mortal está destinado a ser condenado sem chance de restaurar sua glória. Pensando nisso, Jiang Chuchu ficou ainda mais agoniada porque não tinha mais ideia de como deveria viver. Gu Shangji, apenas me mate, diretamente, ela olhou para Gu Shangji e implorou pela morte, pois ela não tinha mais um propósito para o cultivo. Afinal, desde que nasceu, ela foi ensinada a submeter toda a sua vida à restauração da glória do Palácio Mortal e, como sucessora do Palácio Mortal, deveria assumir todas as responsabilidades. Infelizmente, agora que o mortal foi morto, para nunca mais reencarnar novamente, era óbvio que o Palácio Mortal também cairia em breve. Até então, ela estaria vivendo uma vida sem propósito. Oh, pobre senhora! Você realmente planejou se comprometer a viver pelo bem do Palácio Mortal. Como eu disse, nunca vou te matar. Porém, há uma maneira de ajudar. Ao ouvir isso, Gu Shangji revelou um olhar simpático e estendeu a mão para colocar suavemente a franja na parte de trás da orelha. Capítulo 240 – A ideia do mortal, deixada para trás por ela. Ao ouvir isso, Jiang Chuchu ficou chocado. Ela ficou confusa ao ver Gu Shangji arrumar seu cabelo e ficou surpresa com seu gesto íntimo. Por um momento, ela até se sentiu mimada, já que Gu Shangji sempre foi um homem sem emoções e não havia como ele fingir uma demonstração de calor. Qual caminho? Jiang Chuchu olhou para ele com olhos brilhantes. Por alguma razão, ela inconscientemente baixou a voz e era diferente de seu tom frio habitual. Ao ouvir isso, Gu Shangji respondeu com um sorriso sutil: é simples. O mundo precisa de um mortal para adorar. Neste momento, ninguém além de nós dois sabe que eu matei o mortal. Quanto ao Palácio Mortal, eles nunca saberão disso, então você não precisa se preocupar com meus métodos. Portanto, não haverá uma terceira pessoa que saiba da morte do mortal. O mundo não precisa do mortal. Eles simplesmente precisam da ideia do mortal. Gu Shangji sorriu ao revelar seu plano a Jiang Chuchu. Mas é claro, se ele não tivesse matado o mortal, não haveria necessidade de tal aborrecimento. No entanto, matar o mortal era uma questão, enquanto ser gentil com Jiang Chuchu era outra. Independentemente disso, se alguém ouvisse a conversa, eles ficariam absolutamente boquiabertos e ficariam aterrorizados, pensando que Gu Shangji enlouqueceu. E isso incluía Jiang Chuchu, que arregalou os olhos em estupefação. Depois disso, ela rapidamente balançou a cabeça. Sem chance.
Como posso fazer isso? O mortal é insubstituível. Como podemos substituí-lo por um impostor? Fazer isso não é diferente de trair o palácio mortal. Ela cerrou os dentes ao discordar da ideia de Gu Shangji. O plano de Gu Shangji era fazer com que outra pessoa fingisse ser o mortal, assim como ele procurava outra mulher para fingir ser a sucessora do palácio mortal e se movimentar pelo reino superior para enganar as massas. No entanto, Jiang Chuchu ficou intimidada por tal medida, pois não apenas trairia sua seita, mas também a faria sentir como se estivesse se unindo a Gu Shangji em direção ao caminho do mal. Pior ainda, ela pareceria ter colaborado com ele contra o mortal e o substituído, e ela nunca concordaria com um ato tão atroz. Ao ouvir isso, Gu Shangji não ficou nem um pouco surpreso. Em vez disso, ele ficaria surpreso se Jiang Chuchu concordasse imediatamente. E então, ele manteve o sorriso e respondeu: estou apenas dando uma sugestão. Depende de você aceitar ou não. Além disso, a queda do Palácio Mortal não é nada além de uma boa notícia para mim. Então assistir enquanto ele perece não me incomodaria nem um pouco, então não tente me convencer a fazer concessões. Com uma expressão perturbada, Jiang Chuchu ficou em silêncio ao reconhecer o argumento de Gu Shangji. Na verdade, o estado do Palácio Mortal não era relevante para ele. Além disso, tudo o que ele precisava fazer era matá-la e ninguém saberia que ele era o sucessor das artes demoníacas e também o assassino do mortal. Então, não houve necessidade de se sobrecarregar. De repente, Jiang Chuchu ficou inquieto, percebendo que Gu Shangji estava apenas dizendo isso devido à natureza de seu relacionamento. Na verdade, além do tratamento perverso inicial, o homem nunca fez mais nada com ela. Desde o início, ela sempre foi hostil com ele, pois acreditava que ele não era um bom homem. Na verdade, sob certos aspectos, ele foi o pior que já existiu. Com isso em mente, Jiang Chuchu estava obviamente inquieto, sentindo-se extremamente em conflito. No entanto, ela nunca conseguiria trair sua seita e trabalhar com o sucessor das artes demoníacas. Apenas me mate, Gu Shangji. Depois de muito tempo contemplando, ela só conseguiu chegar a uma solução: a morte. Após isso, Gu Shangji revelou uma expressão carrancuda. O sorriso em seu rosto desapareceu quando ele ficou frio. Não teste minha paciência, Jiang Chuchu. Desta vez, ele se dirigiu a ela com seu nome completo em vez de Santa Chuchu, que ele sempre usava. Consequentemente, Jiang Chuchu, que finalmente recuperou a compostura, ficou surpreso mais uma vez. Ao ouvir a diferença na forma como Gu Shangji a chamava, ela percebeu que ele estava chateado com sua falta de apreço. Naquele instante, ela não sabia mais se Gu Shangji estava tentando ser legal. Ela então exclamou com os dentes cerrados: não force minhas mãos, Gu Shangji. Prefiro morrer a trair o meu próprio povo. Você matou o mortal, mas eu não faço nada a meu respeito. Considere o seu. Você fala como se ousasse encostar um dedo em mim, Gu Shangji interrompeu friamente, após o que ele continuou suavemente: você deseja a morte, mas eu o mantenho vivo. Vamos colocar isso de outra forma. No passado você morreu e agora sua vida pertence a mim. Você me consultou sobre o que deseja fazer com isso. Ao ouvir isso, Jiang Chuchu instantaneamente arregalou os olhos ao ficar pasma.
porque ele parece tão razoável quando estou claramente ciente de que ele está forçando as palavras. Em seguida, quando Gu Shangji balançou o braço, a porta de seu universo interno se abriu de repente, após o que ele agarrou Jiang Chuchu e a jogou dentro antes de passar ele mesmo pela porta. Gu Shangji, sua escória descarada. Rapidamente, no universo interno, Jiang Chuchu perdeu a calma e gritou. Seu estado de espírito que ela cultivou para ser incomparavelmente calmo provou ser inútil com Gu Shangji. Nas partes mais profundas do Sky Pool of Death, Zhao Yi, que estava guardando Jiang Yang, parecia bastante cansado. De repente, ao sentir a névoa do caos à sua frente diminuindo, ela revelou um rosto de alegria. Jiang Yang, você fez eu. Antes que ela pudesse terminar a frase, ela ficou congelada em estado de choque. Completamente atordoada, ela olhou para Gu Shangji, que saiu da piscina com olhos tão grandes quanto a lua. Ela não podia acreditar no que viu. Não foi dito que o imortal foi massacrado por Jiang Yang na piscina celestial da morte. Mas por que ele está aqui saindo da piscina? Espere, onde está Jiang Yang? Isso é verdadeiramente desfavorável. Isso é ruim. O medo estava presente no rosto de Zhao Yi, e ela inconscientemente pretendia usar o selo celestial, que Jiang Yang passou para ela, para atacar Gu Shangji. Infelizmente, antes que ela percebesse, tudo em sua visão ficou escuro. Tudo o que ela podia sentir era uma palma gigante atacando-a e prendendo-a instantaneamente. Até o selo celestial que flutuava no ar começou a tremer violentamente. Asterisco no momento seguinte, Zhao Yi perdeu toda a esperança e intuitivamente implorou por misericórdia. Misericórdia, imortal. Tudo isso foi criado por Jiang Yang. Não tenho nada a ver com isso. Incapaz de suportar a enorme pressão, todo o seu corpo explodiu num piscar de olhos. Naquela época, a única razão pela qual Gu Shangji a deixou ilesa foi apenas para incomodar Jiang Yang, mas agora que Jiang Yang se foi, não havia necessidade de deixar Zhao Yi viver. Num piscar de olhos, ela, junto com sua alma, se desintegrou. Sentindo que algo estava errado, o espírito do artefato dentro do selo celestial pretendia convocar uma fenda e escapar. Infelizmente, Gu Shangji, tendo previsto isso, ele abriu um armazém do Deio Dourado, que levava a um vasto mundo dentro dele. Parecia uma pintura. Quando abriu, a área circundante soltou um som ensurdecedor ao emitir luzes ofuscantes. Não conseguindo escapar, o selo celestial caiu no armazém do Deio Dourado. Depois de embanhar sua nova arma de grau Imperador Sagrado, ele não teve pressa em refinhá-la, pois tinha outros assuntos para cuidar. Quanto a Jiang Chuchu, ele também não tinha pressa, sabendo que ela eventualmente faria uma escolha. Rapidamente, a alarmante névoa cinzenta dentro do Sky Pool of Death jorrou intimidadoramente em direção ao céu como se pudesse romper a barreira do reino. De longe, incontáveis cultivadores formidáveis ficaram chocados ao ver o que aconteceu, pois não conseguiram organizar seus pensamentos. Naquele momento, a aura aterrorizante do Sky Pool of Death avançou em todas as direções como um tsunami, proibindo qualquer um que desejasse investigar a área de se aproximar. Ao mesmo tempo, nenhum dos seguidores de Yuming Kong que foram designados para vigiar nas proximidades se atreveu a invadir, pois tinham certeza de que fazê-lo apenas se mataria.
A aura de Jiang Yang desapareceu. O que aconteceu? Ilming Kong murmurou com uma carranca. Movendo levemente seu corpo, ela ativou uma arma proibida para desviar a energia remanescente ao seu redor enquanto corria em direção ao Sky Pool of Death. Vendo a figura aterrorizante no céu desaparecer sem que sua energia pudesse ser rastreada, como se tivesse sido vaporizada instantaneamente, Ilming Kong ficou estranho. Além disso, do nada, ela não conseguia mais detectar a aura de Jiang Yang, mas não sabia o que aconteceu com ele. Muito em breve, Ilming Kong chegou onde estava o Lótus Verde Purificador do Mundo e ficou atordoada enquanto seus olhos se aprofundavam. A força vital e a rica energia celestial do Lótus Verde Purificador do Mundo obviamente desaparecerão, obviamente absorvidas por outra pessoa. Imediatamente, Ilming Kong eliminou Jiang Yang como suspeito. Se Jiang Yang conseguisse absorver a essência do Lótus Verde Purificador do Mundo, ele definitivamente sairia do Lago Celestial da Morte e se vingaria. No entanto, a julgar pela situação, ele falhou claramente e até foi morto. Como tal, Ilming Kong ficou sobrecarregada de pensamentos enquanto ficava incrédula, imaginando quem possuía a capacidade de massacrar Jiang Yang em tal lugar, o território que os apoiadores de Jiang Yang haviam estabelecido. Espere! Ainda há o Lótus Verde Purificador Mundial aqui. O suspeito esqueceu de retirá-lo. Rapidamente, Ilming Kong notou algo na piscina e ficou absolutamente encantada. Ela descobriu as sementes raras do Lótus Verde Purificador Mundial em uma quantidade substancial. Em vez de serem apreendidos, foram deixados no corpo do lótus. Surpreendentemente, as essências e a energia contidas nas sementes permaneceram intactas, como se tivessem sido deliberadamente deixadas para trás para ela. Capítulo 241 Definitivamente é Gu Shangji quem é tão cruel, ela é realmente apenas sua discípula. Era natural que Ilming Kong acreditasse nisso. Afinal, o Lótus Verde Purificador Mundial era precioso. Até o mortal desejou muito isso e fez um grande esforço para cultivá-lo, sabe-se lá por quanto tempo. Ele ainda teve muito trabalho para encontrar um lugar adequado para crescer, que por acaso era o reino da estrela celestial. Além disso, o tempo que levaria para amadurecer. Porque alguém que eu não conheço deixaria essas sementes de lótus anteriores depois de absorver o Lótus Verde Purificador Mundial? Porque ele não os levou embora. Ele está planejando dá-los a alguém das gerações posteriores. Ilming Kong estava confuso. Ela olhou para as sementes no fundo das vagens de sementes de lótus, brilhando com o caos enquanto todos os tipos de pensamentos passavam por sua mente. O que é que essa pessoa misteriosa realmente esqueceu deles? Qual é a probabilidade disso? Ela pensou e logo balançou a cabeça, pensando que era impossível. Era muito rebuscado para ser verdade. Afinal, até a reencarnação do mortal morreu pelas mãos dessa pessoa misteriosa, no Lago Celestial da Morte, que era o território do mortal. Assim, como foi possível que alguém tão bom cometesse um erro tão óbvio? No entanto, este incidente fez com que Ilming Kong sentisse uma sensação de déjà vu. Uma mulher sempre confia em sua intuição, e Ilming Kong não foi exceção. Ela imediatamente franziu a testa e estava extremamente perto de concluir que isso foi deliberadamente deixado para trás para ela. No entanto, como ela não tinha visto o rosto dessa pessoa misteriosa,
ela conteve seu julgamento. Não importa o que ela pensasse sobre isso, ela simplesmente não conseguia entender por que a outra parte deixaria algo tão precioso para ela. Da mesma forma, ela não pôde deixar de questionar se essa figura monstruosa foi quem a avisou para não se aproximar da piscina celestial da morte enquanto ela ainda estivesse fora de seu perímetro. Independentemente disso, havia uma coisa que ela sabia com certeza. Ela nunca tinha visto essa pessoa antes. Assim, essa pessoa misteriosa deveria estar dentro da piscina celestial da morte o tempo todo, o que significava apenas uma possibilidade. Deve ser aquele suposto imortal exaltado. Mesmo assim, por que ele foi tão longe? Ilming Kong franziu a testa, sentindo como se a verdade estivesse ao seu alcance. Parece que o misterioso e poderoso imortal caiu deliberadamente na piscina celestial da morte para enganar todo o reino. Um esquema para atrair a reencarnação do mortal. Esse tipo de esquema é típico dele. Gu Shangji. Além dele, quem mais tem meios para destruir o mortal dentro de seu próprio solo? Um lugar onde ele escolheu para reencarnar. Tudo faz sentido agora. Esta deve ser a verdade. Foi você, Gu Shangji. Ilming Kong cerrou os dentes ao perceber. Afinal, exceto Gu Shangji, não havia mais ninguém que ela conhecesse que pudesse ter meios tão horríveis para conseguir isso. Ela não pôde deixar de ficar brava. Aquele bastardo sem coração. Ele está escondendo a verdade de mim há tanto tempo. E pensar que ele está escondido secretamente neste reino inferior. Mesmo pensando assim, ela não tinha palavras para repreendê-lo. Afinal, com toda a justiça, ela também estava errada. Embora ela tivesse a ideia de resolver a reencarnação do mortal para ele, para ajudá-lo, ele também foi mantido no escuro sobre isso. Agora, ficou óbvio que ele estava mexendo os pauzinhos. Ele soube do paradeiro dela e a seguiu secretamente até este reino inferior. Ele se escondeu em segredo e nunca mostrou o rosto para ela do começo ao fim. Na verdade, a personalidade do misterioso e poderoso imortal também foi algo que ele inventou. Quando Ilming Kong pensou na estranheza da aparição de Jiang Yang na hora marcada, agora parecia óbvio que Gu Shangji a havia ajudado secretamente. Caso contrário, teria sido impossível para Jiang Yang cair em sua armadilha. Agora, percebendo tudo isso, Ilming Kong não pôde deixar de esfregar a têmpora. Antes, ela sentia que Gu Shangji havia colocado pessoas para espioná-la. Naquela época, ele disse que confiava muito nela. No entanto, ele estava realmente prestando atenção em cada movimento dela. Mesmo no antigo continente celestial, ele usou esse método para monitorar cada movimento dela. Agora, depois que ela limpou claramente todos ao seu redor, ela não pôde deixar de se perguntar: como ele me encontrou? Parece que a maneira como deixei a família Gu naquela época fez com que ele suspeitasse de mim. Então, ele estava me seguindo. Ilming Kong sussurrou para si mesma e encontrou pontos de ações suspeitas que fariam Gu Shangji duvidar dela. Realmente deveria ser isso. Quando eu saí às pressas do banquete, sendo alguém tão atencioso e meticuloso quanto ele definitivamente notaria que algo estava errado, e ficaria desconfiado de mim. Ilming Kong pensou, mas não tinha pressa em voltar correndo ao reino superior para se explicar. Afinal,
ele tinha a seguiu até aqui, então, ele deveria estar ciente de tudo que ela tinha feito. Assim, Ilming Kong acreditava que Gu Shangji não suspeitaria mais dela. Mas pelo menos ele não é tão cruel. Ele ainda me deixou um gole de sopa. Depois que Ilming Kong entendeu o que estava acontecendo, ela deu um suspiro de alívio. Um pequeno sorriso surgiu. Tudo faz sentido agora. Ele deliberadamente deixou essas sementes para mim. Asterisco com um aceno de manga, uma explosão de luz divina de 5 cores varreu, levando diretamente todas as sementes. Depois ela deixou o local. Ela pretende amarrar todas as pontas soltas e eliminar qualquer problema potencial aqui antes de voltar para o reino superior. Como Gu Shangji criou pessoalmente um modo para resolver o maior problema oculto, o mortal, ela não tinha mais nada com que se preocupar. Como Gu Shangji não tinha intenção de conhecê-la neste momento, ela sabia que com seus meios não seria capaz de encontrá-lo. Assim, era melhor deixar as perguntas que ela tinha para ele, quando ambos retornaram ao reino superior. Ela estava preocupada com seu temperamento e caráter. Em vez de responder, ele poderia simplesmente se recusar a aceitar sua parte nisso, inflexível de que não sabia disso. Ele pode até virar o roteiro para ela e culpá-la por ter ido secretamente para o reino inferior. Naturalmente, Ilming Kong nunca poderia afirmar que compreendia totalmente o temperamento de Gu Shangji. No entanto, ela ainda tinha alguma ideia de como ele agiria. Afinal, ele deixá-la com as sementes do lótus verde purificador do mundo era a prova de que ela tinha um lugar em seu coração. Um fato que a deixou mais do que feliz. Assim, neste dia, Ilming Kong, que sempre foi indiferente diante de seus subordinados, não pôde deixar de mostrar um leve sorriso. Do outro lado, depois de ser abatido no Skypool por causa da névoa cinzenta no céu, Yao Yao sentiu que havia retornado de um estado de completa indiferença, em que via todos como formigas. Ela não detinha mais o poder absoluto, pelo que poderia destruir a palavra com apenas um olhar. Ela mais uma vez voltou a ser uma garota fraca, que não conseguia nem matar uma galinha. E agora ela estava caindo lentamente no fundo da água. Ela agora estava impotente e desesperada. Muito menos lutando, ela não conseguia nem reunir a menor força. Naquela época, uma pressão assustadora choveu sobre todo o Skypool of Death. Era tão forte que todas as vidas só podiam escolher ajoelhar-se no chão diante dele e não ousar se mover. Yao Yao sabia que com o nível de cultivo da avó Yinhua, ela não seria capaz de salvá-la. Na verdade, se a avó Yinhua corresse contra aquela pressão terrível e fosse contra a pessoa que exalava essa pressão, ela definitivamente cairia mais rápido do que ela. Era impossível. Jiang Yang não os ajudaria. O relacionamento deles com ele já havia sido destruído, então é impossível para ele fazer qualquer movimento para salvar a avó Yinhua. Quando tais pensamentos entraram em sua mente, Yao Yao não pôde deixar de chorar. Essa coisa toda não teve nada a ver com sua avó Yinhua. Ela poderia ter ficado de fora disso, mas queria vir aqui com Yao Yao, para acompanhá-la. Porém, por causa disso, sua vida pode terminar aqui. Yao Yao sabia que, além de seu mestre, ninguém mais poderia lidar com aquela figura misteriosa que exalava uma pressão tão terrível. Eu vou morrer aqui.
Vou acompanhar o mestre, a avó Inhua e o irmão mais velho, Jiangyang agora, depois que ele se foi por tanto tempo, cenas passaram por sua mente. Cenas dela brincando com meu irmão quando ela era criança. Cenas em que ela passava os dias junto com a avó Inhua. Cenas do tempo que ela passou com seu mestre. Yao Yao não poderia vingar você, mestre. Mas, vejo você em breve. A coisa pela qual ela mais se arrependeu foi não ter conseguido encontrar nenhum vestígio de seu mestre, não ter sido capaz de matar Jiang Yang para vingar seu mestre e vingar seu irmão. Asterisco zumbido. Asterisco. Yao Yao fechou os olhos com força e não percebeu, entre as sobrancelhas, um padrão semelhante a uma pétala de pêssego florescendo com um brilho deslumbrante. Era tão brilhante que iluminava até o fundo do Sky Pool. Estranhos raios de luz parecem se espalhar enquanto um pessegueiro semivisível cria raízes no caos sem fim, enquanto as correntes divinas da ordem se espalham. Tudo isso ocorreu quando Yao Yao sentiu que estava afundando ainda mais. No entanto, em vez de a água ficar mais fria, ela ficou mais quente. A suposta escuridão parece também ter se dissipado. Esse sentimento a lembrou da vez em que ela caiu do céu e foi subitamente pega por seu mestre. Ela quer abrir os olhos. No entanto, antes que ela pudesse, uma voz gentil soou de repente em seus ouvidos. Era como uma fonte clara serpenteando pelas rochas, natural e cheia de calor. Garotinha, por que você é tão desobediente? Obviamente pedi para você esperar por mim na Terra Santa de Celestia, porque você veio até aqui sozinho. Ao ouvir essa voz familiar, Yao Yao de repente abriu os olhos e olhou para a cena sem acreditar. Ela não sabia quando, mas todo o Sky Pool of Death foi completamente drenado. Agora era um lugar que lhe dava uma sensação de conforto, um enorme contraste com antes. Além disso, quem falou com ela e a pegou era um homem vestindo uma túnica branca. Era seu mestre, com quem ela estava tão familiarizada. Impossível, mestre, ele já não está morto. Este poderia ser. Este é o inferno da lenda. Agora, posso ver o mestre no inferno. Yao Yao estava completamente descrente enquanto murmurava suavemente. Ela acreditava já estar morta, por isso o lugar onde ela poderia encontrar seu mestre, era no inferno. No entanto, sem o rosto coberto, ela percebeu como seu mestre era excepcionalmente bonito. Agora fazia sentido o motivo pelo qual ele escondia o rosto em um véu de neblina para que outros não pudessem vê-lo. Se as mulheres apenas vissem seu rosto, haveria uma enorme disputa para ser sua amante. Quando ela pensou em quão bonito era seu mestre, Yao Yao de repente se sentiu um pouco feliz. Embora ela tenha morrido, ela finalmente realizou um desejo dela, que era ver como era seu mestre. Ela sempre teve a sensação de que ele não era tão velho, pelo menos não tinha idade suficiente para ser um daqueles velhos. Ainda hipnotizada por sua aparência, uma súbita erupção de coragem a encheu sabe-se lá de onde, enquanto ela estendia sua pequena mão na tentativa de tocar seu rosto. Ela queria confirmar se a pessoa à sua frente era real ou não. No entanto, antes que ela pudesse, uma mão já havia sido balançada, atingindo diretamente sua cabeça. Foi acompanhado por uma voz ligeiramente desamparada. Garota tola, o que você está pensando? Seu mestre já é tão poderoso. Como eu poderia morrer aqui?
Mesmo se você acabar no inferno, ainda posso te levar embora. 1. As engrenagens em. A cabeça de Yao Yao parece não conseguir mais virar. Porque o mestre de repente está dizendo tal coisa. Poderia ser que tudo até agora foi apenas minha imaginação. Esse mestre ainda está vivo e tudo o que eu pensei estava errado. Mestre? Yao Yao pretendia pedir confirmação. No entanto, antes que ela pudesse, seu mestre mudou de repente. Suas vestes tremularam e todo o lago celestial da morte começou a tremer. Parece que ele estava sendo empurrado por um forte par de mãos invisíveis, que já o forçou a deixar o local. Gu Shangji a levou para o céu e saiu rapidamente do local. Olhando para a cena à sua frente, não importa o quão lento Yao Yao fosse, ela ainda reagiu mais uma vez à realização. Mestre, mestre, você realmente não está morto. Ela não pôde deixar de soltar um grito, o rosto cheio de lágrimas como chuva enquanto se agarrava a ele com força. Mestre, ele está bem, ele realmente não morreu. Neste momento, emoções como preocupação, ansiedade, tristeza e sofrimento surgiram ao mesmo tempo. Era como se as comportas tivessem se aberto e as lágrimas não pudessem ser contidas. Como seu mestre poderia morrer? O que você está pensando? Gu Shangji deu um tapinha impotente em sua cabeça. Sua voz era extremamente gentil, conforme ele explicou, parece que durante o tempo em que estive fora muitas coisas aconteceram. Desculpe, o mestre fez você se preocupar. Naturalmente, ele não poderia dizer que estava esperando nas profundezas do lago celestial da morte enquanto observava como tudo acontecia. Assim, ele apenas disse a ela que se envolveu em um incidente e ficou preso ali, sem saber o que havia acontecido lá fora. Para essa garotinha pura e gentil e tola, Gu Shangji não sabia o que mais deveria dizer para confortá-la. Tudo o que ele podia fazer agora era mimá-la no futuro como compensação. Afinal, ele era seu mestre. Naturalmente, ele não poderia abandoná-la à vontade. De qualquer forma, de outra perspectiva, mesmo que ele não aparecesse agora para pegá-la, Yao Yao ficaria bem. Como uma fruta do Dao, o poder que ela havia mostrado agora era apenas uma pequena parte de seu verdadeiro poder. Como ela poderia se afogar na água? Acontece que ela não tinha consciência de seu verdadeiro poder, o que a levou a se preocupar tanto. Ao ouvir as palavras de Gu Shangji, Yao Yao chorou ainda mais. Era como se ela quisesse gritar toda a tristeza e sofrimento que experimentou durante esse período. Gu Shangji balançou levemente a cabeça. Desta vez, não poderia ser evitado que ela experimentasse tais emoções e experimentasse tal elevação. Era mais fácil comover o coração quando experimentavam grande alegria ou grande tristeza, e no coração dessa menina tola ele já ocupava uma posição incomparável. Como previsto, em breve, a grande tristeza de Yao Yao foi lentamente substituída por alegria. Pensando no ato desrespeitoso que acabara de tentar cometer, seu rosto ficou um pouco vermelho. Ela olhou para cima, e seus olhos perfeitos, semelhantes a joias negras, encararam Gu Shangji. Mestre, não deixe Yao Yao sozinho da próxima vez, ok? Ao ouvir sua voz suplicante, Gu Shangji balançou a cabeça e sorriu, antes de dizer calorosamente, como seu mestre pôde deixá-lo em paz. Eu não prometi a você que mesmo que você não pudesse se cultivar,
eu ainda estaria com você como seu mestre. Menina tola! Você esteve delirando o dia todo, pensando em todo tipo de bobagem. Não se esqueça, você é o discípulo deste mestre. Quando Yao Yao ouviu isso, ficou um pouco surpresa. Por alguma razão, essas palavras não a deixaram feliz. Assim, em voz baixa e desanimada, semelhante a ter perdido alguma coisa, ela murmurou: Yao Yao é apenas discípulo do mestre. É claro que nosso relacionamento não é tão simples quanto ser discípulo e mestre. Você deve saber que às vezes mestres e discípulos têm um relacionamento mais próximo do que o de família. Ao ouvir seu murmúrio, Gu Shangji mais uma vez deu um tapinha em sua cabeça e explicou-lhe com uma voz suave e calma, como sempre. Capítulo 242 – Pareço algum tipo de herói. É tudo apenas um ato. Depois de ouvir a resposta de Gu Shangji, embora tenha sido mais satisfatória que a inicial, Yao Yao ainda se sentiu um pouco irritado. No entanto, em sua tenra idade, ela não sabia por que estava chateada. Afinal, Gu Shangji já disse uma vez que ser seu mestre significava ser alguém mais próximo dela do que de sua família. Foi uma declaração da qual Yao Yao se lembra com firmeza. Agora que seu irmão se foi, o destino da avó Inhua era desconhecido, só havia uma pessoa que ela poderia chamar de família, seu mestre. Para o verdadeiro Jiang Yang, seu irmão, eu já ajudei você a vingá-lo. Não há necessidade de pensar mais em vingança. Então, de agora em diante, não fique triste com isso. Em seus últimos momentos, nas profundezas do lago celestial da morte, eu o conheci e ele falou de você antes de eu matá-lo. Seu corpo havia sido possuído pelo Imperador Sagrado Celestia, mas era apenas um pedaço de sua alma. Isso significa que o culpado ainda está vivo, em algum lugar da rema superior. No entanto, não se preocupe. Eu o encontrarei quando chegar a hora e, Gu Shangji continuou a falar sobre assuntos relacionados ao irmão de Yao Yao. Jiang Yang havia morrido e seu símbolo da reencarnação ainda estava dentro do grande frasco, sendo suprimido e digerido. No entanto, os verdadeiros detalhes do que aconteceu naturalmente não seriam contados a Yao Yao. Em vez da verdadeira identidade de Jiang Yang, Gu Shangji disse a ela que o verdadeiro culpado é o Imperador Sagrado Celestia, a quem ela teria como alvo. Essas palavras criaram uma camada adicional de causa e efeito. Mesmo que o pessegueiro atrás de Yao Yao quisesse investigar e planejar algo, era impossível encontrar falhas em suas palavras e planos. Afinal, o Imperador Sagrado Celestia era verdadeiramente cúmplice do mortal. Como todos os vestígios da existência do mortal foram completamente apagados por Gu Shangji, com ele não sendo mais capaz de reencarnar, qualquer investigação só poderia começar e terminar no Imperador Sagrado Celestia. Na verdade, as únicas coisas que o Imperador Sagrado Celestia deixou para trás foram o selo Celestia e a Terra Santa Celestia no reino da Estrela Celestial. Portanto, nada substancial surgiria em qualquer investigação. Eu sei, obrigado, mestre. Quando ela ouviu Gu Shangji dizer isso, ela não pôde evitar acenar com a cabeça. O ódio dentro dela, mesmo que Gu Shangji não fizesse nada, ainda seria resolvido por todos os meios, algo que Yao Yao jurou. Acontece que Gu Shangji ajudou a resolver parte disso, o que fez Yao Yao se sentir inflexível em acabar com o resto. Yao Yao. Neste momento,
a avó Inhua, que estava escondida em um canto do Sky Pool of Death, gritou de repente em choque e alívio. Seu velho rosto enrugado estava cheio de lágrimas quando ela se aproximou. Quando Yao Yao caiu na piscina celestial da morte, ela quis resgatá-la. No entanto, a terrível existência no alto do céu parecia um Deus todo-poderoso, causando uma pressão que envolvia todos os lados, dificultando até mesmo a respiração. Assim, ela não ousou fazer nenhum movimento. Mesmo assim, ela ainda estava preocupada com a segurança de Yao Yao. Mas qual era o sentido de se preocupar se ela não conseguia se mover nem fazer nada? Foi uma grande sorte que Gu Shangji interveio para salvar Yao Yao, algo que a avó Inhua não esperava que acontecesse. Avó. Yao Yao também ficou profundamente chocado e aliviado. Ela pensou. A avó Inhua morreu nas mãos da figura aterrorizante. Ela nunca teria esperado que ela estivesse viva. Vocês duas, avó e neta, deveriam primeiro se atualizar. Ainda tenho coisas para fazer. Gu Shangji colocou Yao Yao no chão e disse com uma voz calma. Seus olhos então caíram em direção à figura aterrorizante no alto do céu. Sim, mestre. Yao Yao era sensato e sabia do que Gu Shangji estava falando. Seus olhos não puderam deixar de ficar cheios de admiração. A névoa cinzenta aumentou quando as montanhas desabaram. Até o céu se partiu, fraturando-se e rachando-se como um espelho quebrado, com pedaços caindo. Tal cena era aterrorizante além das palavras, enchendo todos os presentes de ansiedade e medo. Não apenas Yao Yao e a avó Inhua, até mesmo os especialistas mais fortes do domínio do céu se sentiam assim. Afinal, o céu estava desabando e quem neste mundo poderia consertar isso? Asterisco Hong, asterisco. Foi nesse momento que a figura todo-poderosa de repente notou Gu Shangji. A figura ainda estava no alto do céu, envolta em uma espessa névoa cinzenta. No entanto, seus olhos frios e impiedosos podiam ser vistos olhando para baixo. A energia do mundo parecia tremer enquanto os mares se transformavam em pó apenas devido à pressão assustadora. Esta figura era simplesmente muito aterrorizante, como se um todo-poderoso demônio verdadeiro estivesse prestes a despertar. Neste momento, não apenas o domínio do céu, todos os domínios do reino da estrela celestial sentiram sua aura avassaladora. Era como se o mundo, o universo inteiro estivesse prestes a entrar em colapso. Incontáveis tremores baixinhos, almas prestes a se despedaçar, como se estivessem enfrentando o apocalipse. Terríveis correntes divinas de ordem entrelaçadas, todo o universo parece ter sido incendiado quando as estrelas começaram a tremer e cair, esmagando-se no chão. Foi o fim. O mundo inteiro parecia ter chegado ao fim e caminhava para a extinção. Que aterrorizante! Que tipo de ser está escondido na piscina celestial da morte? Apenas esta pressão é algo que vai além dos limites do que este mundo pode suportar. Exatamente. Esse ser aterrorizante deve ser um grande demônio, alguém que destruiria o próprio céu quando acordasse completamente. Ele condenará toda a vida e provocará um desastre. Então o que devemos fazer? Antigos especialistas do Montanhas Místicas e Áreas Proibidas. Viu esta cena aterrorizante e exclamou com vozes trêmulas. Eles estavam em grande desespero, enquanto suas almas tremiam de terror. Na verdade,
quanto mais alto o nível de cultivo, mais eles poderiam perceber claramente o quão aterrorizante era a visão à sua frente. Não era mais algo que um cultivador do reino da estrela celestial pudesse resistir. Um lado do céu desabou completamente. O supremo demônio verdadeiro finalmente despertou completamente. Ele deixou o lago celestial da morte e varreu os olhos para olhar para todo o reino da estrela celestial, fazendo com que todos os seres vivos sentissem grande desespero. Pelo que parece, esta figura parece ter ficado presa na piscina celestial da morte, incapaz de sair. No entanto, este demônio verdadeiro parece ter poder demoníaco suficiente para destruir o céu. Ele era tão assustador que inúmeros ficaram com os rostos pálidos e desesperados. Eles se ajoelharam e começaram a orar. Ore por um herói para salvá-los. Eu pareço um herói. Bem, não importa. Está prestes a encerrar este desastre. Gu Shangji estava na beira da piscina celestial da morte. Suas roupas tremulavam ao vento, enquanto ele permanecia alto e ereto, com uma quantidade infinita de energia celestial serpenteando ao seu redor. Neste momento, depois de ouvir todas as orações de todos os cantos deste reino, seu rosto bonito e incomparável mostrou um toque de intriga. Mestre é um herói enviado pelo céu para nos salvar. Yao Yao disse com firmeza. Ela agora sentia admiração e adoração incomparáveis por Gu Shangji. Afinal, a força do seu mestre estava além da compreensão. Para o imortal descer para um reino inferior como este. É para hoje. Vovó Inhua murmurou. Ela agora o reverenciava, como se ele fosse um deus. Uma vez pensei que ele tinha morrido aqui, nunca esperei vê-lo vivo, bem aqui, na minha frente. Quando a avó Inhua pensou na razão pela qual alguém como o imortal viria para este reino inferior, tudo fez sentido. O imortal desceu para selar este demônio verdadeiro. Asterisco estrondo, asterisco. O céu e a terra parecem estar em colapso. Naquele momento, Gu Shangji deu um passo à frente. Um após o outro, feixes de luzes de 5 cores dispararam, cheios de energia celestial, engolfando-o. Flutuando no céu, ao seu redor, havia partículas negras que enchiam o ar, cada uma parecia ser um mundo desolado e esgotado. O céu e a terra ressoam, enquanto as miríades de Deol tremiam. True Dragon, Celestial Fênix, Vermilion Bard, com Pé e muitos mais aparecerão. Cada um era uma fera grande e poderosa. Eles eram como seus acompanhantes, fazendo parecer que um imperador imortal estava pisando no local. Todos esses elementos surgiram, com sua aura dominadora, até os princípios mundiais foram suprimidos. O céu tremeu, a lagoa celestial da morte tremeu, enquanto as correntes da ordem divinas avançavam. Foi um poder muito além do que deveria ser possível neste mundo. Atingiu o nível de completa aniquilação mundial. Incontáveis dragões de sangue, longos e majestosos, surgiram, cobrindo a área como uma cordilheira sem limites. Eles dispararam através do céu e rasgaram o universo, entrelaçando a interminável energia celestial caótica, assustando o mundo, fazendo com que todo o lugar ficasse em silêncio. Não é? Não é o imortal. Ele não caiu na piscina celestial da morte. Esses poderosos especialistas do Montanhas místicas e áreas proibidas exclamaram com vozes trêmulas. Essa visão era inconcebível.
Incontáveis olhavam, tremendo. Eles acharam difícil acreditar que realmente havia um herói que veio para salvá-los. Salve este mundo! Além disso, este herói era o imortal do reino superior, suspeito de ter caído no lago celestial da morte. De repente, pessoas de todas as regiões começaram a ajoelhar. Eles não conseguiram evitar se prostrar na direção de Gu Shangji, adorando-o com reverência incomparável. Sua oração pura ressoou até mesmo pelo céu e pela terra. Verdadeiro demônio, hoje, farei questão de esmagá-lo e devolver a paz a este mundo. Gu Shangji levantou-se e gritou para a figura aterrorizante na névoa cinzenta: as pessoas comuns deste mundo, as inúmeras vidas aqui. Eu nunca permitirei que você machuque um único fio de cabelo da cabeça deles. Então volte para onde você veio. Neste momento, seu corpo era inspirador em retidão, o corpo parecia produzir uma quantidade imensurável de luz virtuosa. Ao ouvir o que ele disse, incontáveis ficaram excitados e o sangue quente correu dentro deles. Alguns ficaram tão tocados que começaram a chorar, ao sentirem a inquestionável energia justa, que poderia expurgar todos os males deste mundo. Asterisco estrondo, asterisco. Logo, uma grande batalha eclodiu. Foi devastador, extremamente aterrorizante. A aura de Gu Shangji era tão assustadora que cobria o céu. Todas as 8 direções tremem. Era o mundo inteiro que estava sendo suprimido por outro mundo. Cada célula do seu corpo estava brilhando, explodindo com grande poder. Asterisco bang, asterisco. Entre o céu e a terra, a névoa cinzenta aumentou e houve uma forte explosão. A energia demoníaca cinza se espalhou. Soou e parecia que os ossos foram reduzidos a pó, os vasos sanguíneos estouraram, deixando para trás apenas névoa de sangue. Apenas a figura de Gu Shangji podia ser vista claramente. A parte onde ele ficou preso, a névoa cinzenta e incomparável que cobria o céu e tudo nele, incluindo a figura aterrorizante, explodiu. A cena de todo o céu coberto de preto, como se fosse devorado por um buraco negro sem fundo, e uma parte dele que cresceu em um buraco. Era como se aquele céu negro ao redor do buraco não passasse de uma ilusão. Vendo tal mudança, aqueles no reino da estrela celestial tiveram o sangue fervendo. Eu não esperava que o exaltado imortal fosse alguém que se preocupa tanto com este mundo. Que vergonha da minha parte pensar o contrário. Se eu tivesse apenas um traço da coragem do exaltado imortal, não teria me encolhido diante disso. Neste momento, muitos especialistas poderosos, que parecem ter sido infectados pela cena, tinham sangue subindo a cabeça. Eles correram para ajudar Gu Shangji a subjugar o ainda vivo demônio verdadeiro. Asterisco puff, asterisco no entanto, este grupo de cabeças quentes não conseguiu chegar perto do Sky Pool of Death. Aqueles que chegaram muito perto foram engolfados pelo vento astral, que os destruiu, incluindo seu espírito primordial, em pó. Tal cena chocou a todos e eles começaram a tremer de medo. Naturalmente, depois de ver isso, ficou claro que isso era algo em que o comum poderia participar. Isso fez com que sua reverência por Gu Shangji se tornasse mais profunda. Somente alguém com uma alma bondosa, que vive pela justiça do homem comum, tomaria a iniciativa de entrar e arriscar sua vida nesta batalha. Mestre, ele definitivamente ficará bem. Afinal, ele é um herói.
Yao Yao disse com as mãos pequenas firmemente cerradas. Ela estava sendo levada por Vovó Inhua, longe deste horrendo campo de batalha, com medo de ser apanhada nele. Ela não tinha dúvidas de que Gu Shangji ficaria bem. Ele era um mestre que poderia eliminar todo o mal do mundo. No final, a terrível batalha que chocou todo o reino da estrela celestial durou meio-dia. No momento final, houve um rugido estremecedor. Um grito de grande relutância. Imediatamente depois, uma interminável luz negra surgiu, obscurecendo o local, não permitindo que ninguém visse o que estava acontecendo lá dentro. Posteriormente, a névoa cinzenta que cobria tudo se dissipou, junto com os terríveis tremores secundários. Tudo desapareceu completamente. Naturalmente, isso incluía o Sky Pool of Death. Depois desta batalha, virou completamente pó e ruína, nada mais restou. Montanhas, piscinas celestiais, árvores antigas, tudo virou cinzas. Assim que a névoa cinzenta se dissipou, a luz do sol começou a brilhar novamente. O céu ensolarado foi restaurado e todos ficaram surpresos ao descobrir que as rachaduras no céu foram restauradas pelo exaltado imortal. O desastre foi interrompido. No entanto, o exaltado imortal não pôde ser visto, como se tivesse desaparecido. Não poder vê-lo depois que isso terminou foi um dos maiores arrependimentos daqueles no reino da estrela celestial. Afinal, o exaltado imortal foi alguém que expurgou o maior mal deste mundo, e simplesmente desapareceu, sendo sua vida e morte desconhecidas. Este assunto terminaria em um suspense eterno, sem que ninguém soubesse o que realmente aconteceu com ele depois de incontáveis anos. No entanto, com o quão poderoso ele era, muitos acreditam que ele não enfrentou nenhum problema e ainda estava vivo. Então, ele saiu depois de eliminar este grande mal e voltou para o reino superior. Naturalmente, alguns também acreditam que o exaltado imortal originalmente correu para o Sky Pool of Death para lidar com o True Demon. Ele sabia que o lago celestial da morte abrigava o demônio verdadeiro, e se o selo do demônio verdadeiro se rompesse, isso significaria o fim do reino da estrela celestial. Assim, o imortal foi alguém enviado do céu para salvar o reino da estrela celestial. Naturalmente, esta foi uma ótima história e muitos rumores surgiram a partir dela. Alguns eram mais escandalosos que outros, no entanto, muitos ainda estavam convencidos deles. Para ser justo, a visão daquele dia foi alucinante demais. Agora havia até imagens borradas retratando o que aconteceu nas esculturas de pedra que circulavam em vários lugares. Esperava-se apenas que isso também ficasse registrado nos livros de história, para que todas as gerações futuras continuassem orando em reverência ao exaltado imortal. Para expressar sua gratidão ao exaltado imortal, sua graça que os salvou, eles construíram templos para ele, chamados de templos imortais exaltados. No interior, foram erguidas estátuas de sua imagem, com incenso e velas sendo oferecidos diariamente. Naturalmente, foi isso que aconteceu no futuro. Neste momento, Gu Shangji já havia tirado Yao Yao do reino da estrela celestial e estava pronto para levá-la de volta ao reino superior. No entanto, a avó Inhua optou por não acompanhar Yao Yao. Mesmo assim, ela ficou aliviada por ter Gu Shangji para cuidar da menina. A avó Inhua sentia que ainda tinha algumas pontas soltas para resolver. Muitos arrependimentos ainda persistiam,
já que sua seita original ainda tinha muitas coisas esperando para ela resolver. Assim, ela não queria deixar o reino da estrela celestial ainda. Naturalmente, Yao Yao não queria deixá-la para trás. No entanto, ela demonstrou grande compreensão e optou por não forçar a avó Inhua a partir com ela. Está tudo bem, com o quão incrível o mestre é, ele sempre pode me trazer de volta ao reino da estrela celestial a qualquer momento. Afinal, ele é tão poderoso que poderia subjugar aquele demônio verdadeiro, para sair daquela batalha mal ferido. Naturalmente, Gu Shangji nunca diria a ela que o demônio verdadeiro que parecia querer aniquilar este mundo nada mais era do que algo criado a partir de seu canto celestial. Que o verdadeiro demônio não tinha planos de destruir o mundo, que ele não poderia se incomodar, já que era muito problemático. Na verdade, foi tudo uma peça que Gu Shangji dirigiu e interpretou como o herói. Naturalmente, as consequências realmente não importarão. A parte mais importante foi após esse incidente, aos olhos de Yao Yao, ela veria seu mestre como incrível e glorioso. Bem, além de como Yao Yao me veria, agora, se alguma dessas existências supremas tentasse encontrar a reencarnação do mortal, eles o deduziriam como estando no reino da estrela celestial. Naturalmente, depois de um incidente tão grande, eles podem suspeitar que eu seja a reencarnação do mortal. O conselho foi montado antecipadamente por Gu Shangji. Naturalmente, ele não sabia se alguém iria investigar. Foi apenas uma base para uma possibilidade. Apesar disso, nesse processo, ele descobriu muitos benefícios. Não admira que o mortal goste de reunir a fé dos outros. Parece que o poder da fé é a força mais pura para aprimorar o espírito primordial. Não terei acreditado até que realmente experimentei. No entanto, para ele, coisas como a fé eram como uma lentilha de água sem raízes. Coisas que podem ser varridas a qualquer momento, algo que não pode durar. No entanto, se o grão fresco devorasse e refinasse, poderia ser usado como outro recurso para ele cultivar. Depois de limpar os vestígios que poderia deixar para trás, Gu Shangji levou Yao Yao ao topo de uma montanha encontrada aleatoriamente. Yao Yao, hoje vou levá-lo para fora do reino da estrela celestial, para o reino superior. Ele disse com um sorriso no rosto. Hein?